Bom dia, alunos. Hoje, então, na nossa segunda aula desse semestre, nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios que ficou para ser feito na primeira aula. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, primeira questão pedia para você reler o parágrafo onde diz: a sonda do tamanho de um carro pequeno vai gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperatura acima de 1,3 mil graus Celsius. Letra A. Reescreva a temperatura acima na forma numérica. Pois bem, o texto diz que a temperatura é de 1,3 mil graus Celsius. Como que nós vamos escrever isso aí na forma numérica? Bom, nós sabemos que o número 1000 é composto por 3 zeros. Então, é só pegar o número 1,3 e multiplicar por 1000. Ou então, a gente faz da seguinte forma. Nós sabemos que o número 1000 tem 3 zeros. Então, após a vírgula, vai ter que ficar 3 algarismos. Como nós já temos um algarismo, basta a gente acrescentar mais 2 zeros. Então, 1,3 mil é a mesma que 1.300. Letra B. Expressar o valor dessa temperatura na forma de um produto, onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o segundo é uma potência na base 10. Ou seja, eu vou ter que escrever 1.300 em notação científica. Como que eu faço para escrever isso em notação científica? Nós colocamos a vírgula após o número 1, que é o número maior ou igual a 1 e menor que 10, e conservamos o número 3. Vai ficar 1,3 vezes 10. Esse expoente que está aqui, o número 3, indica a quantidade de números que ficaram após a vírgula. Como nós colocamos a vírgula depois do número 1 e após o número 1 ficou 3 algarismos, então vai ser 10 elevado ao cubo. Segunda questão. Leia novamente esse parágrafo. A sonda do tamanho de um carro pequeno vai gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol, sobrevivendo a temperatura acima de 1,3 mil graus Celsius. Letra A. Para reescrever a distância acima na forma numérica em metros. Bom, a distância é essa daqui, ó, 6,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, tá aqui. Para a gente escrever isso aqui na forma numérica, então, como que eu vou escrever 6,4 milhões na forma numérica? Milhões, nós sabemos que é composto por 6 zeros. Então, como aqui após a vírgula eu já tenho um algarismo, como 1 milhão tem 6 zeros e eu já tenho 1, então falta eu acrescentar 5 zeros. Então, após a vírgula, após o 6, eu vou ter 6 algarismos para representar milhão. Então, 6,4 milhões é o mesmo que 6 milhões e 400 mil. Só que a pergunta é para me representar isso em metros. Lembra lá da nossa tabelinha? Para transformar quilômetros em metros, nós vamos deslocar 1, 2, 3 casas à direita. Se nós vamos deslocar 3 casas à direita, basta eu pegar esse valor aqui e acrescentar 3 zeros a mais. Então, essa aqui é a sua representação numérica em metros, de 6,4 milhões de quilômetros. Na letra B, expresse o valor dessa distância na forma de um produto em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo, sua potência na base 10. Ou seja, para a gente pegar esse número aqui e escrevê-lo em notação científica. Como que a gente faz isso? Colocamos a vírgula após o 6, que é um número maior ou igual a 1 e menor que 10.
Então, nós vamos colocar 6, e colocando os algarismos até chegar no zero. A gente não precisa colocar zero depois da vírgula. Zero após a vírgula não tem valor. Então, nós vamos colocar o 6,4 vezes 10. Qual é o número que vai vir aqui em cima? É a quantidade de algarismos depois da vírgula. Como nós colocamos a vírgula após o 6, então sobrou 3, 6, 9 algarismos. Então, a gente vem aqui e coloca o 9. Então, vai ficar 6,4 vezes 10 à nona potência. Terceira questão. Para ter uma noção do tamanho do Sol, pode-se calcular o seu diâmetro. Segundo a estimativa dos cientistas, o diâmetro do Sol mede aproximadamente 1.391.400 quilômetros. Represente esse valor em notação científica. Como nós fazemos para escrever esse número em notação científica? Nós vamos colocar a vírgula após o número 1, primeiro número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, nós vamos colocar a vírgula após o número 1 e repetir o restante dos números até chegar ao 4. Por que eu não vou pôr esses dois zeros aqui? Porque zero depois da vírgula não tem valor. Então, eu vou colocar 1, vírgula, acrescentar esses números até chegar ao número 4. Então, vai ficar 1,3914 vezes 10. Qual é o expoente que vai ficar aqui em cima? Quantidade de números que ficar depois da vírgula. Como eu coloquei a vírgula após o número 1, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 números após a vírgula. Então, é o 6 que vai vir aqui. Então, a representação desse número em notação científica é dessa forma aqui. Quarta questão. A distância entre o Sol e a Terra é muito grande. Para expressar esta distância é necessário um número com muitos algarismos. Para reduzir a quantidade de algarismos deste número, foi usada a notação científica e chegamos a um valor aproximado de 1,496 vezes 10 à oitava de quilômetros. Expressar esse número na sua forma inteira. Então, tá bom. Nós vamos escrever esse número aqui, ó, sem a vírgula. Então, vai ficar 1496. E esse 10 à oitava indica que após a vírgula eu vou ter 8 algarismos. Como após a vírgula eu já tenho 3 algarismos, para inteirar 8 está faltando 5. Então, eu vou escrever eles e acrescentar mais 5 zeros. Olha só, eu coloquei o número 1, 4, o 9 e o 6. Eu escrevi os mesmos números que estão aqui. Como o expoente é 8, quer dizer que depois da vírgula eu tenho 8 algarismos. Como aqui eu só tenho 3, para inteirar 8 está faltando 5. Então, eu vou acrescentar mais 5 zeros. Então, essa é a sua representação. Tudo bem? A forma inteira. Quinta questão. Representar a distância de um ano-luz em metros utilizando a notação científica. Então, você tem que ir lá no texto e obter essa informação. Lá dizia que um ano-luz é a distância de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Eu quero escrever isso em metros, utilizando a notação científica. Pois bem, então vamos lá. Nossa tabelinha diz que quilômetros para metros a gente anda 1, 2, 3 casas. Tudo bem? Então, como que eu vou representar 9 trilhões, 9,5 trilhões de quilômetros? Olha só, 1000 tem 3 zeros, milhões tem 6, bilhões tem 9, trilhões tem 12. 12 números zeros. Então, como 9,5 eu já tenho um algarismo após a vírgula.
Então, para inteirar 12, está faltando 11. Então, eu vou escrever o 95, tá aqui. E depois dele, eu vou acrescentar 11 números zeros. Então, tá aqui a representação de 9,5 trilhões de quilômetros. Mas eu quero a resposta em metros. Quilômetros para metros, deslocou 3 casas. Se deslocou 3 casas, eu acrescento 3 zeros. Então, está aqui a representação de 9,5 trilhões de quilômetros em metros. Mas eu quero utilizar notação científica. Como que eu vou fazer para representar esse número em notação científica? Vou colocar vírgula após o 9, primeiro valor maior que 1 e menor que 10. Então, vai ficar aqui após 9. Então, vai ser 9,5 vezes 10 elevado a qual expoente? A quantidade de algarismos que tiver depois da vírgula. Como a vírgula ficou aqui após 9, então eu vou ter 3, 6, 9, 12, 15 algarismos. Então, representação correta, 9,5 vezes 10 elevado à 15ª potência. Tem uma maneira mais fácil de fazer essa daí, que é a seguinte forma. 9,5 trilhões de quilômetros. Como que eu escrevo isso em notação científica? Coloco 9,5 vezes 10. Trilhões são quantos zeros mesmo? Trilhões são 12 zeros. Então, 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência. Só que isso aqui tem quilômetros. E o exercício pedia em metros. Quilômetros para metros deslocou 3 casas, ou seja, aumentou 3 zeros aqui, ó. Então, 12 mais 3, 15. Pode fazer dessa forma aqui também, mais rápida. Questão de número 6. Descrever a velocidade da luz na sua forma inteira em metros por segundo. Então, você precisa ir lá no texto e ver qual é a velocidade, né? A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, certo? Só que eu quero a representação em metros por segundo. 3 vezes 10 à quinta quilômetros, para mim escrever isso na forma inteira, eu vou colocar o número 3 e após o número 3 eu vou acrescentar 5 números zeros. Então, essa daqui é a representação de 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Mas o exercício perguntava metros. Então, eu vou transformar quilômetros em metros. Tabelinha de novo, ó. Quilômetros para metros, vai deslocar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou ter que pegar esse número aqui e acrescentar mais 3 zeros. Então, essa é a representação de 3 vezes 10 à quinta quilômetros em metros por segundo. 7ª questão. Essa é a mais difícil que tinha para vocês estarem respondendo. Representar o raio da Via Láctea em metros usando a notação científica. Essa aqui vai fazer mais cálculos. Olha só. O texto dizia que o diâmetro da nossa galáxia, da Via Láctea, é de aproximadamente 100.000 anos-luz. O texto dizia que o diâmetro e o exercício pede para representar o raio. Então, como eu disse lá nas orientações, você vai ter que se lembrar disso daqui, ó. Diâmetro é o segmento que vai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro. Raio é o segmento que vai do centro para a extremidade. Se a gente observar o diâmetro, olha só, o segmento que vai do centro para a extremidade. Aqui do centro para a extremidade. O diâmetro é composto por 2 raios. Então, quer dizer que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro da nossa galáxia, da Via Láctea,
é de 100 mil anos-luz, então quer dizer que o raio é a metade. O raio é de 50 mil anos-luz. Como que eu escrevo 50 mil em notação científica? Bom, eu sei que 50 mil eu escrevo dessa forma aqui. 1000 é composto por 3 zeros. Como que é isso então em notação científica? Vou colocar o número 5, que é um número maior que 1, ou igual a 1, e é menor que 10. Após o número 5, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, é o que eu vou colocar aqui em cima do expoente. E aí, no exercício número 5, dizia, a gente fez os cálculos, né? E nós vimos que 1 ano-luz tem 9,5 vezes 10 a 15ª potência de metros. E a pergunta é, isso daqui, 5,10 a quarta, 50 mil anos-luz, corresponde a quantos metros? Então, basta a gente pegar esse valor aqui, 50 mil anos-luz, que é 5 vezes 10 à quarta, e multiplicar por 9,5 vezes 10 à quinta. Para a gente resolver essa multiplicação de potências, nós multiplicamos a parte numérica, 5, com a parte numérica, 9,5, e a potência de mesma base, que é base 10, base 10. Multiplicações de potências de mesma base, conservamos a base e somamos o expoente. Então, 5 vezes 9,5, 47,5. 10 à quarta vezes 10 à quinta, basta somar os expoentes. 4 mais 15, 19. Mas olha só, 47,5 está da forma errada. Por quê? Porque o primeiro número aqui, ó, antes da vírgula, tem que ser um número maior ou igual a 1, né? E menor do que 10. 47 é maior. Então, nós vamos ter que pegar a vírgula que está aqui após o 7 e deslocar uma casa à esquerda. Quando a gente desloca uma casa à esquerda, a gente acrescenta um expoente aqui. Então, 19 mais 1 vai ficar 20. E a vírgula que estava após o 7 vai vir para antes do 7. Então, vai ficar 4,75 vezes 10 à 20ª potência. Então, essa questão, a sétima, foi a mais difícil entre elas. 8ª questão. Para escrever a notação científica, um número de pixels de uma tela 4K. O que o enunciado dizia? Que uma tela 4K Ultra HD 2160 pixels tem 3.840 colunas e 2.160 linhas. E dizia também que basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas para saber a quantidade de pixels. Bom, então se é para mim saber quantos pixels tem uma tela 4K, basta eu multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, basta multiplicar esses dois valores aqui. 3.840 vezes 2.160 é igual a 8.294.400. Só que o exercício quer saber em notação científica. Para mim escrever esse número aqui em notação científica, eu vou colocar uma vírgula após o número 8, vou repetir todos os números até chegar no número 4, porque 0 após a vírgula não tem valor. Então, vai ser 8,2944 vezes 10, e o expoente que está aqui em cima é a quantidade de algarismos que ficaram após a vírgula. Como eu coloquei a vírgula que é após o 8, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. É o 6 que vem aqui para cima. Tudo bem? Não coloco zeros, porque zero depois da vírgula não tem valor. De
Qual ordem de grandeza mais se aproxima a resolução de uma tela 8K? Então vamos lá. Será que é 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões? O texto dizia que a tela de 8K, o HD TV a 4.320 pixels, possui 3,31776 vezes 10 a sétima pixels. Qual desses valores mais aproxima? Bom, 1 milhão é 10 elevado à sexta, porque após o número 1 nós temos 3, 6 algarismos. 10 milhões, 10 elevado à sétima, porque nós temos 3, 6, 7 algarismos. E 100 milhões, 10 elevado à oitava, nós temos 3, 6, 8 algarismos após o número 1. Então, qual desses aqui que mais se aproxima de uma tela Ultra HD de 8K? Olha aqui, ó, uma tela 8K, 10 elevado à sétima. Então, é esse aqui, 10 milhões, que mais se aproxima. Questão número 9. Quando eu recebi a prova, ou melhor, a atividade, ela estava desconfigurada. Aqui estava como 104. Então, para escrever na forma inteira, era só multiplicar os valores. Porém, hoje, na hora que eu estava fazendo os slides, eu percebi que a avaliação, essa atividade, ela estava desconfigurada. E aqui, na verdade, era potência. Então, como que você escreve isso aqui na sua forma inteira? Como o expoente aqui em cima é 4, quer dizer que eu vou pegar a vírgula e vou deslocar 4 unidades para a direita. Como aqui eu só tenho 2 algarismos, então eu vou ter que complementar com zeros até atingir essa quantidade aqui, ó, 4. Porque eu teria que deslocar a vírgula e deixar 4 números após a vírgula. Então, como não tem, eu acrescento 2 zeros. Então, vai ficar 20.800. Como aqui o expoente é 4, eu vou ter que deslocar 4 casas à direita. Eu só tenho 2. Então, eu acrescento mais 2 zeros para ficar 4 casas. 2,08 vezes 10 ao cubo. Como aqui é o número 3, eu vou ter que pegar a vírgula e deslocar 3 casas. Eu só tenho 2, então acrescento mais um zero. 2,08 vezes 10 ao quadrado. Eu vou deslocar 2 casas para a direita. Como eu já tenho 2 algarismos, eu vou pegar a vírgula daqui e vou trazer ela para cá. Como ela vai ficar no final, não precisa acrescentar zeros. Eu já desloco 2 casas, ficou 2 algarismos depois da vírgula. 10 elevado à primeira potência. Então, eu vou pegar a vírgula e vou deslocar uma casa. A vírgula vai ficar aqui, depois do número 0. 10 elevado a zero. Eu não vou deslocar nenhuma casa. 10 elevado a zero, todo número elevado a zero, por definição, é 1. Então, 10 elevado a zero é 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, continua 2,08. Questão número 10 também estava desconfigurada, que era só, se era para verificar qual era o maior número entre eles, como estava 103 e aqui estava 102, então era só multiplicar, fazer as multiplicações e verificar. Porém, como eu disse, né, hoje eu vi que estava tudo desconfigurado, eles mandaram desconfigurado. Então, aqui é potência. Como você analisa números, né, elevado à potência em notação científica para comparar quem é maior, quem é menor? Você faz o seguinte, observa o expoente. Quanto maior o expoente, maior é o número. Então, como você está analisando o número aqui, ó, 10 elevado ao cubo, está na casa de milhar. 10 elevado ao quadrado, está na casa de centenas. Entre 2.000, vamos esquecer os números depois da vírgula, entre 2.000 e entre 300, porque aqui tem 2 zeros, então 300. Se é 3, 3 zeros, 2.000. Entre 2.000 e entre 300
esse é maior. 10 à sétima, 10 à sétima. Quando os expoentes são iguais, você tem que analisar o número, olha só. 6,1, 6,01. Quem é maior? 6,1 é maior. 10 ao quadrado, 10 à oitava. Quem é maior? 10 à oitava. Então, esse é maior. 10 ao cubo, 10 ao quadrado. Quem é maior? 10 ao cubo. Esse é maior. Nesse caso aqui, ó, 10 ao cubo, 10 ao cubo. São iguais. Então, vamos analisar. 7,54, 7,540. Lembra que eu disse agorinha? Zero depois da vírgula não tem valor. Então, 7,54 e 7,54. Tem algo maior aqui? Não, eles são iguais. Então, essa questão você não vai sublinhar nenhum, porque é para sublinhar o maior número entre eles, se houver. Nesse caso, não há, são iguais. Então, nesse caso, não tem nenhum para marcar.